que é, afinal, esclerose múltipla? É uma doença que pode começar de forma aparentemente banal e, ao longo do tempo, ela mostra as garras. A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, como tu bem falou, mas às vezes a apresentação clínica ela pode ser desde uma coisa bem simples, que a gente jamais pensaria, até uma coisa super grave. E o diagnóstico da esclerose múltipla, como ele é feito? Tem algum exame que mostre você tem esclerose múltipla? Bom, alerta de controvérsia e polêmica à frente, né? Pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Papo Sem Neura. Hoje o segundo episódio da 4ª temporada e o nosso primeiro episódio sobre uma doença mais rara. Até hoje a gente falou, né, de doenças assim que são mais comuns na população. A gente falou bastante de outros sintomas, dor de cabeça, tontura. E hoje a gente está muito feliz de trazer o Dr. Giordani, que foi nosso colega na época da residência, né? A gente estava aqui antes conversando sobre esses momentos. Então, Giordani, muito bem-vindo. A gente ficou muito feliz que tu está aqui hoje com a gente. Eu vou deixar tu te apresentar. Carol e Manu, muito obrigado pelo convite. Eu estava morrendo de vontade de bater esse papo sem neura com vocês. Obrigado por dar visibilidade para a esclerose múltipla, né? Quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente está falando, de certa forma, sobre muitas outras doenças raras. Tenho certeza que vai ser um papo super gostoso. Meu nome é Giordani, eu sou médico neurologista e neuroimunologista clínico. Eu trabalho no Hospital São Lucas da PUC, do Rio Grande do Sul, no Hospital Mãe de Deus e na Casa dos Raros. Aí, como neuroimunologista, o meu interesse maior é pelas doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso, como a esclerose múltipla. Sabe, Giordani, que antes de fazer uma pergunta, eu vou dizer que eu tenho uns ciúmes da especialidade. Porque nos últimos anos a neuroimunologia, assim, ó, ela não andou, ela voou, galopou em passos super largos, né? E acho que esse é um dos tópicos que a gente vai trazer hoje de como os tratamentos das doenças raras, em especial hoje da esclerose múltipla, como esse tratamento é muito diferente, né, do passado. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha a filha de uma amiga da minha mãe, né, foi diagnosticada com esclerose múltipla e aquilo foi como uma sentença assim para a vida dela. E é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Então acho que vai ser bem legal nessa conversa de hoje para falar sobre isso. Pode começar nos explicando o que é, afinal, esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença em que o sistema imunológico interage com o sistema nervoso de uma forma anormal e aí acontece o surgimento de lesões, de áreas de inflamação no cérebro, nos nervos ópticos, na medula espinhal. Aí essas áreas de inflamação podem ser silenciosas ou podem trazer os sintomas, que geralmente são os surtos da doença. E isso acontece muitas vezes de forma que não é totalmente característico da esclerose múltipla. Então, é muito comum que quando os primeiros sintomas acontecem, as pessoas recebam outros diagnósticos. Às vezes parece uma simples paralisia facial, ou às vezes parece uma dormência passageira, ou às vezes aparece uma turvação da visão. E aí as pessoas buscam médicos que nem sempre são neurologistas e existe uma jornada, às vezes grande, até que a pessoa receba o diagnóstico. Então é uma doença que pode começar de forma aparentemente banal e ao longo do tempo ela mostra as garras. E aí a gente tem que estar preparado para fazer esse diagnóstico o quanto antes. Qual o tempo médio do diagnóstico? Atualmente, assim, entre o primeiro sintoma e o diagnóstico mesmo, ok, você tem esclerose múltipla? É muito difícil responder essa pergunta, porque depende de qual é o primeiro sintoma. Uhum. Então, quando alguém tem um sintoma muito característico da esclerose múltipla, como os sintomas que acontecem na mielite, né, uma perda da sensibilidade ou dos movimentos em uma parte do corpo, ou sintomas da região do tronco cerebral, né, como uma alteração, uma anormalidade do movimento dos olhos. Então, tem alguns sintomas que levam o neurologista a pensar rapidamente numa doença como esclerose múltipla. Enquanto outros sintomas, como sintomas relacionados à visão, uma visão turva, uma dor atrás dos olhos, isso frequentemente faz as pessoas buscarem um oftalmologista ou, dependendo do sintoma, um ortopedista, um urologista. E aí demora mais para chegar no diagnóstico. Também tem pessoas que já no primeiro ano da doença têm 1, 2 surtos ou mais. Ou surtos graves que levam ela ao hospital. Nesses casos é mais provável que o diagnóstico vai ser precoce. Uhum. Enquanto outras pessoas que têm um surto e depois só vão ter um segundo surto depois de 5 ou 10 anos, invariavelmente acabam demorando mais para ter o diagnóstico. E isso é bem interessante, né? Porque é importante a gente mencionar o quanto é diferente entre um paciente e o outro, né? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, como tu bem falou, mas às vezes a apresentação clínica ela pode ser desde
Desde uma coisa bem simples, que a gente jamais pensaria, até uma coisa super grave. Eu acho que essa diferença fenotípica, às vezes, que leva a esse atraso de diagnóstico mesmo. O que é mais comum de ser o primeiro sintoma? O que é mais frequente, assim, para o paciente pensar? Muito pertinente esse ponto, Manu. Mas vou começar até enfatizando uma coisa que a gente não citou ainda, que os sintomas iniciais da doença, os sintomas ao longo da doença, eles podem se resolver sozinhos. E isso colabora ainda mais para atrasar o diagnóstico. Porque depois de uns dias ou umas semanas, aqueles sintomas vão embora, né? Ou se resolvem quase completamente, a pessoa fica com um sintoma residual muito leve. E isso aí colabora para uma sensação de que não era nada demais, quando na verdade era um primeiro aviso de que alguma coisa estava errada. Então, os sintomas mais comuns da esclerose múltipla na primeira manifestação são aqueles relacionados à medula espinhal ou ao nervo óptico. Então, se surge uma área de inflamação em um desses lugares que eu falei, o que a pessoa sente é ou uma alteração da sensibilidade, como dormência, formigamento, ou até dor com característica de choque ou queimação, que pode afetar as duas pernas ou um lado do corpo, ou então alterações do controle da bexiga. Tá? Uma dificuldade de controlar a bexiga, no sentido de não conseguir esvaziar por completo quando dá vontade, ou o contrário, ter uma urgência para ir no banheiro e ter que ficar indo no banheiro com frequência sob pena de ter incontinência, ou até fraqueza. Né, dificuldade de subir escadas, ou de percorrer distâncias maiores, ou correr, fazer coisas que a pessoa normalmente fazia. Tá? Então, esses sintomas de lesão na medula espinhal frequentemente são o primeiro sintoma da esclerose múltipla. Ou então, os sintomas de inflamação do nervo óptico, que geralmente são em um lado só, tá? E tem essa característica de turvação, um embaçamento ou uma mancha no campo de visão, junto com uma dor que é pior se a pessoa movimenta os olhos para um lado ou para o outro ou para cima. Então, esses são os sintomas que mais frequentemente aparecem no início da doença. E esses sintomas, né, quando a gente fala de parestesia, de alteração visual, óbvio que vem AVC na nossa cabeça, principalmente porque tem vários programas, né, várias campanhas assim, falando que o AVC tem que ser tratado rapidamente, então é algo que é mais falado. E muitas vezes isso pode até confundir um pouco, né, as pessoas. Então, como assim a gente pode diferenciar esses sintomas da esclerose múltipla ou até de alguma outra doença autoimune dos sintomas do AVC? O primeiro ponto é quando na vida eles acontecem. Então, se esses sintomas que eu descrevi acontecerem numa mulher jovem, né, ou num homem também, mas é mais comum nas mulheres, mas se acontecer numa pessoa jovem, né, ali entre 20 e 40 anos de idade, principalmente uma pessoa que não tem os fatores de risco clássicos para AVC, aí a gente tem que pensar em outras possibilidades, né, como as doenças autoimunes, incluindo a esclerose múltipla. Agora, se isso acontecer numa faixa etária em que a esclerose múltipla não costuma iniciar, tá, como 60, 70, 80 anos de idade, aí talvez o AVC vai ser mais provável. Então, a primeira pista é a idade. Tá? A segunda pista é que no AVC, esses sintomas costumam aparecer de forma súbita. A pessoa pode ter acordado bem, pode ter tomado seu café da manhã e na metade da manhã ela sente que subitamente ela não consegue enxergar direito ou não consegue se movimentar direito. Aí é mais típico de um AVC. Por outro lado, se esses sintomas começarem relativamente leves e no dia seguinte aumentarem um pouco mais e depois de uma semana continuarem ali, estiverem um pouco mais intensos, aí é mais característico da esclerose múltipla. Então tem uma série de pistas que o neurologista vai usar para fazer essa diferenciação, mas às vezes é difícil. Tem alguns casos em que mesmo fazendo a ressonância, a gente ainda precisa lançar a mão de outros exames até descobrir se é um AVC ou uma esclerose múltipla. Tem casos que são difíceis, né? Óbvio que me vem à cabeça um paciente que a gente teve em comum, que acabou chegando para mim com uma suspeita de um tumor cerebral e, no fim, acabou no diagnóstico de doença autoimune, né? E nesse intervalo ali foi o quê? 1 ano de investigação? Entre exames, etc. Então, nem sempre, mesmo para vocês, né, dada a complexidade dessas doenças, o diagnóstico é tão fácil, né? Exatamente. Então, tem esses casos mais raros ainda, né, dentro do grupo das pessoas que têm esclerose múltipla, que tiveram lá no início uma lesão que era muito grande, uma lesão que tinha um inchaço ao redor, que leva a pensar num tumor, né, que às vezes até precisa ser biopsiada para
descartar que seja Como um tumor. foi o caso. E que depois a gente descobre que não era, que era uma doença autoimune, né? Uma esclerose múltipla, outro tipo de doença autoimune, desde o início. E não é raro que quando a gente deu o diagnóstico de esclerose múltipla para uma pessoa, e se a gente conversar sobre coisas que aconteceram anos, às vezes décadas atrás na vida dessa pessoa, a gente encontre eventos, né, momentos da vida daquela pessoa em que provavelmente ela teve um surto da esclerose múltipla. Só que não foi reconhecido como tal, ou porque não foi investigado, porque passou sozinho, ou porque foi investigado, mas na época se pensou em um outro diagnóstico. Ou simplesmente a pessoa deixou passar, né? Que acho que é o mais comum também. É muito comum também. Não, e a gente está falando um pouco sobre essa questão autoimune. Eu acho importante a gente explicar o que é o autoimune, né? Porque eu acho que as pessoas ficam naquela ideia, assim, talvez, ataca alguma coisa, daí vai lá. É importante a gente tentar explicar o que exatamente acontece, de uma maneira simples, assim. O que acontece que gera o sintoma ou não, né? Que gera lesão ali neurológica por causa da esclerose. Bom, funciona assim. O nosso corpo convive com um número incontável de outros micro-organismos, bactérias, né, vírus com os quais a gente tem contato. E a gente tem células do nosso corpo que no processo normal de multiplicação sofrem uma mutação. Então tem uma série de coisas no corpo que requerem que o sistema de defesa seja acionado para interromper aquele processo. Para evitar que aquela mutação vire um tumor, ou para evitar que aquela bactéria ou aquele vírus tome conta. E o nosso sistema imunológico faz isso. Porque o nosso sistema imunológico foi treinado durante o seu desenvolvimento para reconhecer o que é próprio do corpo e o que é estranho. Na maioria das pessoas, o sistema imunológico sabe dizer se aquela coisa que está entrando é um risco, né? Uma bactéria, um vírus, um fungo, ou não. Em algumas pessoas, esse processo de reconhecimento do que é normal do corpo e do que é estranho fica prejudicado. Tá? E essas pessoas, elas não necessariamente nascem com isso. Elas podem ter nascido com o seu sistema imunológico funcionando normal, mas ao longo da vida, por situações que acontecem, de exposição a poluentes, a bactérias, certas bactérias que vivem no intestino, vírus que a gente adquire ao longo da vida, o sistema imunológico pode sofrer uma perturbação nesse funcionamento e, lá pelas tantas, se atrapalhar e achar que uma parte do próprio corpo, como a mielina do nervo óptico, do cérebro, da medula, pode achar que essa parte é uma coisa estranha que precisa ser combatida. E esse é uma das coisas que gera a doença autoimune. E aí pode ter a produção de anticorpos que atacam essa parte do corpo, por engano. Na esclerose múltipla não é bem isso que acontece, mas tem uma série de formas como o sistema imunológico passa a funcionar mal e produzir uma inflamação onde não deveria ter, que é dentro do sistema nervoso. E isso tem relação com o fato das doenças autoimunes serem mais comuns em mulheres, incluindo esclerose múltipla? Diversas doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, algumas podem ser mais frequentes em homens também, mas basicamente todo mundo está sujeito a ter uma doença autoimune. Pode acontecer em criança, pode acontecer em adulto jovem, em idoso, e as pessoas podem ter inclusive mais de uma doença autoimune. Não é raro que quem tem uma doença autoimune também tem, além da esclerose múltipla, tem uma doença autoimune da tireoide, ou tem uma doença autoimune da pele, como a psoríase. Isso é muito frequente. E criança pode ter esclerose múltipla? Criança pode também. Não é o mais comum, tá? Mas isso está muito bem descrito, que em algumas pessoas a esclerose múltipla pode começar com 8, 10, 12 anos de idade. Frequentemente a gente vê pessoas em que começou ali com 15, 16, 17 anos. E na maioria das vezes acaba ficando entre 20 e 40 anos de idade. Não, e falando sobre idade, né, Gil, eu tava pensando, porque teve vários estudos, assim, com alguns fatores de riscos, também ambientais, né? A gente falou da parte componente genético, assim, mas tem alguns fatores de risco ambientais e teve até uma onda, que foi uma onda talvez até um pouco perigosa, da questão da vitamina D, em que as pessoas começaram a usar altas doses de vitamina D e aquela loucura, a gente viu várias complicações em relação a isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses fatores de risco que são ambientais e que a gente está vendo nesses novos estudos. Bom, alerta de controvérsia e polêmica à frente, né? Porque esse assunto da vitamina D sempre desperta, né, muita discussão. Mas é um tema fundamental, a gente tem novidades aí em relação ao papel da vitamina D na esclerose múltipla. Mas falando primeiro sobre os fatores ambientais. A gente já discutiu que algumas pessoas são mais propensas às doenças autoimunes, possivelmente por fatores genéticos, mas tem pessoas que têm esses fatores genéticos e não chegam a desenvolver as doenças autoimunes,
E tem pessoas que também não têm o fator genético tão evidente, mas desenvolvem por esses fatores ambientais. Tem vários que são bem estabelecidos na esclerose múltipla. Um deles é a infecção pelo vírus Epstein-Barr. Então, faz poucos anos, 2, 3 anos, que saiu um estudo científico muito robusto que provou que o vírus Epstein-Barr é uma condição necessária para desenvolver a doença. E que é virtualmente impossível desenvolver a doença se a pessoa nunca teve contato com o vírus Epstein-Barr. Mas a maioria das pessoas que já tiveram contato com o vírus, ainda assim, não desenvolvem a doença. O que reforça o papel desses outros fatores ambientais. Um outro que se sabe que contribui bastante para desenvolver esclerose múltipla é tabagismo. Tá? Inclusive, tabagismo passivo na infância. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem perguntado para as pessoas. Assim, o pai e a mãe fumavam em casa quando era criança e tal. Assim, o meu padrasto fumava, alguém fumava em casa. Então, isso também é um fator de risco importante. Questões relacionadas à alimentação, como coisas que geram obesidade ou excesso de sal, também podem ser fatores que contribuem. Agora, recentemente se especula que solventes, certos tipos de químicos que fazem parte até dos cosméticos, que as meninas usam cada vez mais cedo na vida, isso também pode ser um fator que justifica a maior chance da esclerose múltipla em mulheres e que justifica também que a doença esteja começando cada vez mais cedo. Então, tem muitos fatores, alguns a ciência já entendeu, outros ainda não, mas que podem contribuir. Dito isso, uma vez que surge a doença, de modo geral, não tem muito o que fazer a respeito desses fatores, exceto parar de fumar, quando é o caso, ou melhorar a alimentação, mas alguns desses fatores são coisas que a gente traz com a gente para o resto da vida e... Enfim. E algumas coisas são ambientais e a gente não tem controle, né? Sim, sem dúvida. Agrotóxicos em comidas, etc. Tem coisas que... Mas fala sobre a vitamina D. Vitamina D. Bom, ele falou ele. A Manu quer polêmica. Eu quero polêmica. Ela quer polêmica. Vamos para a polêmica, então. Todo mundo que trata, todos os neurologistas que tratam a esclerose múltipla pelo que a gente chama de medicina baseada em evidências, costumava ter pavor desse assunto da vitamina D em altas doses e, de fato, ainda hoje não se justifica usar doses de 100 mil, 200 mil unidades por dia da vitamina D, porque isso traz riscos muito sérios e não tem nenhuma comprovação de que isso ajude a tratar a doença. Porém, foi no ano passado ou retrasado, um grupo da França publicou um estudo científico muito robusto, muito bem feito, em que eles compararam pessoas que tinham um quadro muito inicial da esclerose múltipla e usavam a vitamina D e pessoas que não usavam a vitamina D, sendo que elas poderiam ter um outro tratamento de base. Mas esse estudo fez a comparação, de usar ou não usar a vitamina D e encontrou que usar a vitamina D numa dose de 100 mil unidades só 2 vezes por mês, com 15 dias de intervalo, reduziu em mais ou menos 30% a chance de ter surtos. Então, foi a primeira vez que um estudo científico bem robusto mostrou que tem um papel claro da vitamina D numa dose alta, porém não tão alta quanto alguns médicos indicam, que isso tem um papel e, pessoalmente, eu comecei a indicar isso para os meus pacientes, essa dose de 100 mil unidades com 15 dias de intervalo, então só 2 vezes por mês, porque isso é seguro. Isso não chega ao ponto de causar distúrbios hormonais ou alterações do funcionamento dos rins. Essa é uma novidade, uma coisa que não é exatamente dentro daquelas drogas tradicionais, convencionais, mas que também pode ajudar a controlar esses surtos de inflamação da esclerose múltipla. Não, isso é legal e é por isso que é tão importante a gente falar, porque às vezes vem esses booms assim e as pessoas elas usam da maneira incorreta e sem a informação correta. Agora colocam em risco. Eu tive um exemplo de uma menina, eu acho que ela tinha uns 27 anos, fez uma insuficiência renal por causa de altas doses de vitamina D e acabou falecendo. Foi super, assim, algo que tu não espera que aconteça. Então, a gente tem que ter a informação científica correta, tem um estudo bom, robusto, mostrando com a dose correta. Não vamos fazer errado, certo? Dito isso, sempre tem que reforçar que a vitamina D sozinha não é recomendado como um tratamento para conter a doença. Importante. Tá? Isso é super importante. Eu falei, é uma diminuição de 30% na chance de ter um surto, mas obviamente a gente quer uma diminuição muito maior que isso. Exatamente. Então, sempre a gente tem que usar os tratamentos convencionais, que têm taxas de eficácia muito maiores que essa da vitamina D, e a vitamina D entra como um algo a mais
que a gente pode fazer, junto com todas essas outras medidas que não são medicamentosas, de estilo de vida, alimentação, exercício e tudo mais, para que no final a gente tenha o melhor resultado possível no controle da doença. E o diagnóstico da esclerose múltipla, como ele é feito? Tem algum exame que mostre você tem esclerose múltipla? Essa é uma dúvida muito comum, tá? E a maioria dos meus pacientes em algum momento pergunta assim, mas qual é o exame então que mostra que eu tenho a doença? Ou qual desses exames que diz com certeza que eu tenho a doença? A resposta é, isoladamente, nenhum. Tá? Então, só com a ressonância magnética, geralmente a gente não é suficiente para a gente dizer com certeza que tem esclerose múltipla. Ou só com o exame do líquor, ou só com o exame de sangue, nenhum deles sozinho nos dá essa resposta. Mas o conjunto desses exames, levando em conta os sintomas que a pessoa teve, como é que é o exame físico, isso é o que vai dar condições para o neurologista dizer com um bom grau de certeza que a pessoa tem esclerose múltipla. Fechar o quebra-cabeça. Antes, a gente tinha algumas ferramentas, como a ressonância magnética convencional, comum, essa que é feita na maioria dos lugares. E de uns anos para cá, a gente tem tido uma gama muito maior de exames que nos ajudam a diferenciar a esclerose múltipla das outras doenças. Então, hoje a gente tem técnicas de ressonância magnética avançada que nos trazem informações que até um tempo atrás a gente só imaginaria conseguir através de uma biópsia das lesões. O que é feito? A gente tem, em lugares como o Instituto do Cérebro, da PUC do Rio Grande do Sul, a gente tem um tipo de ressonância magnética de 3 Tesla, que tem uma resolução maior do que a média das outras ressonâncias. E aí eles fazem técnicas especiais para ver o sinal do halo paramagnético, o sinal da veia central, né, que são, de certa forma, marcas registradas da esclerose múltipla. Então, não é que precise disso para ter o diagnóstico, mas tem muitos casos em que a gente está investigando se é esclerose múltipla ou não é, e esses exames mais avançados nos ajudam. Ou então, exames feitos no líquor, tá? Como a testagem das bandas oligoclonais ou das cadeias leves livres kappa. Então, tem alguns exames de laboratório que podem nos ajudar, né? Feitos no líquor. E agora, mais recentemente, alguns tipos de exames que o oftalmologista faz, como o potencial evocado visual, tomografia de coerência óptica. Mas mais importante até do que saber desses exames é saber que os critérios diagnósticos mudam de tempos em tempos. Então, em 2010, se fazia o diagnóstico de um jeito. Depois, em 2017, se passou a fazer de uma outra forma diferente. E agora, em 2024, também surgiram critérios novos. Então, a ciência ainda está estudando e aperfeiçoando a melhor forma de dar o diagnóstico. Por isso, algumas pessoas que hoje não fecham os critérios para esclerose múltipla, mais adiante podem vir a fechar. Né? Então, todo mundo que já teve um evento desse tipo que pode ter sido um surto, precisa ter um acompanhamento e, periodicamente, ter uma espécie de revisão do diagnóstico pelo neurologista especialista para ver se aquilo que aconteceu lá em 2010 hoje não pode ser reclassificado como um surto inicial da esclerose múltipla. Até porque isso é super importante, porque o diagnóstico precoce vai possibilitar um tratamento precoce. E que nem a gente estava falando, né, diferente não vou falar diferente das outras áreas da neurologia, porque as outras áreas também estão evoluindo, mas eu acho que o boom de tratamentos da neuroimunologia foi maior, foi mais rápido, né? Eu vejo principalmente, assim, do que era na minha residência, uma eficácia de 33%, 37%, porque a gente tem hoje, né, de qualidade de tratamento. Então, se a gente pode intervir, a gente pode modificar a doença, a gente tem que ter diagnóstico precoce. E falando um pouco sobre isso, né, Gil, como é que é essa abordagem dos pacientes? Como é que eu faço a abordagem para investigação e para o início de tratamento? Porque esses medicamentos não são assim, eu vou lá na farmácia e compro a maioria deles, né? Então, tem uma série de passos. Eu imagino que seja mais... as pessoas vão ter que aprender a fazer todos esses passos, né? Talvez esse ponto que tu mencionaste sobre a evolução dos tratamentos, talvez isso tenha sido o fator principal que me levou a adotar a neuroimunologia como especialidade, né? E hoje eu sou apaixonado pela área justamente porque a gente pode fazer muita diferença. A gente tem muitas ferramentas, né, para dar um diagnóstico, para fazer um tratamento que faça diferença para a vida das pessoas. Então, esse eu acho que foi o grande, talvez
uma das especialidades da neuro que mais se desenvolveu nesses últimos 10, 15 anos e vem mais pela frente, né? Eu espero que a minha também desenvolva. A minha já desenvolveu, né? Também, Alguma coisa. Também. Vamos ver se daqui a uns anos eu vou estar voando aí também. Nas outras áreas da neuro a gente também está vendo esses avanços, né? Olha o que está acontecendo na neurogenética, né? Quantos tratamentos novos a gente tem. Né? Doenças que até ontem não tinha o que fazer e hoje a gente consegue preservar a qualidade de vida muito bem ao longo do tempo. Então, na esclerose múltipla, a gente tem essas drogas que, às vezes, o mesmo medicamento, com o mesmo mecanismo de ação, se for usado numa criança que recém começou a doença, tem uma taxa de sucesso, uma taxa de controle dos surtos altíssima, né? Perto de 80%, 90%. E se for usado mais tarde na vida, né? Depois de vários surtos ou numa idade mais avançada, a taxa de sucesso é bem menor. Então, faz toda a diferença a gente diagnosticar correto desde o início, tratar com uma droga preferencialmente bastante eficaz desde o início, e certas coisas que acontecem nos 2 primeiros anos da doença, de alguma forma, são determinantes para todo o longo prazo que vem depois. Então, se nesses primeiros 2 anos da doença a gente perder a janela de oportunidade de já iniciar um tratamento, ou de já trocar rapidamente aquele tratamento se ele não funcionar, às vezes isso impacta tudo o que acontece depois, né, e a nossa chance de controlar a doença a longo prazo. Então, é fundamental que a gente pense nisso tanto, digamos assim, no nível individual, né? O que eu, como pessoa, posso fazer para fazer a minha parte e para ter o diagnóstico precoce, quanto como sistema de saúde, né? Então, como é que os médicos, né, as clínicas, os hospitais, os governos podem estar preparados para proporcionar uma via rápida para as pessoas chegarem no diagnóstico? Aí, no nível individual, eu acho que a principal questão é ouvir o próprio corpo, né? E saber que não é normal, durante uma semana, eu enxergar tudo embaçado com o olho, mesmo que melhore depois de uma semana, alguma coisa aconteceu. Então, acho que essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter, essa coisa de conhecer o próprio corpo, de ouvir o corpo e valorizar, né, as pistas que o corpo dá. Tá? Não é normal, lá pelas tantas, eu começar a ter uma fadiga desproporcional e não conseguir fazer as atividades que eu fazia antes e deitar para descansar e acordar no outro dia como se não tivesse dormido e continuar tendo uma fadiga extrema, que também é uma coisa que pode acontecer na esclerose múltipla. Então, a gente precisa ouvir os sinais que o corpo dá e buscar ajuda. Né? E do ponto de vista de sistema de saúde, aí tem inúmeras iniciativas, né, que a gente vê acontecer e outras que não acontecem, mas que deveriam acontecer, para que as pessoas possam chegar rapidamente no especialista certo, capaz de resolver o problema. Acho que esse é um dos maiores problemas atuais, né, da nossa realidade, que a dificuldade em chegar ao especialista, depois a dificuldade em conseguir os exames, que são exames de maior complexidade, né? Mesmo conseguir uma ressonância, por mais simples que ela seja uma ressonância de 0,5 Tesla, já é difícil. A gente sabe que isso muda o diagnóstico também, né? A qualidade do exame. Para fazer uma punção lombar também não é tão simples. Então, acho que a nível, né, pensando na população em geral, tem essa dificuldade de acesso muito grande. Mas eu te pergunto assim, depois que esse paciente está diagnosticado, o acesso a esses medicamentos, ele é igual para o sistema único? Tem alguma diferença? Eles são de fácil acesso? Digamos que tem várias camadas, né, que podem gerar barreiras, podem representar barreiras no acesso a esses tratamentos. Uma das primeiras é o que tem ou não tem no SUS. Né? E hoje o SUS tem uma série de tratamentos disponíveis para esclerose múltipla. Esses tratamentos não são todos disponíveis a qualquer momento, então o SUS tem critérios para que as pessoas possam acessar esses tratamentos. Então, no início da doença, tem alguns remédios que podem ser usados. Se aqueles falharem ou produzirem efeitos colaterais, aí tem outros remédios que a gente pode usar. Então, nem sempre a gente consegue usar o tratamento que a gente gostaria no momento que a gente gostaria. No momento inicial, principalmente. Mas tem tratamentos que são disponíveis e eu diria até que a maioria dos casos a gente consegue tratar de forma adequada com os remédios que tem no SUS. Mas aí vem um outro problema, que é o seguinte, nem todos os neurologistas que exercem a neurologia Brasil afora têm familiaridade com esses tratamentos. Porque os colegas que fizeram a sua formação de neurologia 10 anos atrás, ou 15, ou 20 anos atrás, não tem nem conhecimento. Talvez eles não tiveram exposição durante sua formação aos tratamentos que existem hoje, aos tratamentos que entraram no SUS em 2024, ou por aí. Então, tem muitos médicos que simplesmente não estão familiarizados com a doença e está tudo bem, porque realmente a neurologia é cada vez mais segmentada e mais especializada. Então, o que a gente precisaria ter é um fluxo por meio do qual pessoas que consultaram com um neurologista numa cidade, no interior do estado, e que aquele neurologista não se sente
totalmente familiarizado com a doença, fluxo através do qual essa pessoa pudesse ser encaminhada para um outro neurologista mais especialista nessa área, e isso muitas vezes não acontece. Porque, aos olhos do SUS, se a pessoa chegou num neurologista, para o sistema de saúde está resolvido. No especialista. E aquele neurologista deveria resolver tudo. Ah, mas aquele neuro não tem na cidade dele os métodos diagnósticos mais eficazes. Não tem. Chegou no neurologista. O neurologista não é problema meu. Então, isso é que eu vejo muitas vezes ser uma barreira no acesso aos tratamentos. E é uma incoerência, né? Porque se os 2 primeiros anos são os mais determinantes e os tratamentos são mais agressivos, né? Isso eu acho que foi uma coisa que até quero te perguntar, se começa, digamos assim, vou começar com uma droga um pouco mais leve e vou escalonando, ou se eu já começo com fuzil, assim, direto na doença. Até pouco tempo atrás, os neurologistas nem podiam se fazer essa pergunta, ou nem tinham essa opção, porque o SUS determinava que a gente tinha que começar com as drogas de menor eficácia e esperar acontecer um surto, esperar ter um efeito colateral para aí poder trocar para uma droga mais eficaz. E nisso a gente perdia anos dessa janela de tempo para tratamento com maior sucesso. Felizmente, algum tempo atrás, o SUS já começou a fazer uma diferenciação entre pessoas que têm uma esclerose múltipla altamente ativa, mais agressiva, com risco de acumular sequelas, e pessoas que têm uma esclerose múltipla não tão agressiva, não tão ativa. E aí, para essas pessoas com a doença mais grave, hoje já existe a possibilidade de começar com um tratamento de alta eficácia desde o início, tanto no contexto do SUS quanto nos convênios. Então, hoje ainda tem médicos que adotam uma postura mais conservadora, de começar por drogas de menor eficácia, mas eu diria que a visão hoje mais frequente, mais prevalente, é que a gente deve tratar com drogas de alta eficácia desde o início. Tem dois alta grandes... eficácia é quanto? Só por curiosidade, sim. Alta eficácia é quanto? De eficácia, tu quer dizer? Hoje a gente tem drogas que chegam a ter até 80% de controle ou de redução da taxa de surtos, né? E essas são consideradas drogas de alta eficácia. Então, hoje a gente consegue acessar essas drogas como primeira linha, né, tanto no SUS quanto nos convênios. Então, hoje não tem desculpa de não usar isso para um paciente que tem a doença mais ativa. Tem 2 estudos que estão sendo feitos, um nos Estados Unidos, um no Reino Unido, para tentar responder de uma vez por todas se ainda é válido, ainda é legítimo começar com uma droga de menor eficácia e ir aumentando conforme necessário, ou se a gente deveria começar para todo mundo com uma droga de alta eficácia desde o início. Porque isso é importante, né? As lesões que elas surgem... Vou fazer essa pergunta mais para instigar, né? As lesões que surgem lá no cérebro, elas somem? Excelente pergunta. Tá? Essas lesões, quando elas aparecem, elas tendem a ser maiores, porque elas têm um inchaço, elas têm inflamação ativa, e depois de um tempo, mesmo sem tratamento, a tendência é que elas desinflamem, só que ali fica uma cicatriz. A esclerose. A esclerose, exatamente. Nessa cicatriz... se a gente for olhar no microscópio, provavelmente o que a gente vai ver é que teve uma perda de neurônios. Tá? Ou os neurônios ainda estão ali, mas tiveram um dano na sua mielina, que depois pode ser parcialmente reparado ao longo do tempo. Mas essa lesão fica ali para o resto da vida. E o nosso cérebro tem uma capacidade de compensar isso, ou de reparar essas áreas que sofreram lesão, mas essa capacidade é parcial e ela não é inesgotável. Então, se a gente for... deixando que essas lesões continuem acontecendo, chega um ponto em que a gente gasta essa reserva e aí é ladeira abaixo, porque aí os mecanismos de compensação ou aquelas áreas do nosso cérebro que estavam ali, digamos assim, como um backup para tentar ajudar pudesse compensar caso tenha uma lesão na região ao lado. Então, aquelas áreas ali, elas... daqui a pouco não são mais disponíveis e aí uma grande parte do cérebro já foi afetada por essas cicatrizes ou essas escleroses e aí vem aquelas sequelas permanentes da doença, né? Que era o que a gente via muito no passado, né? Como não tinha toda essa eficácia, porque essa esclerose, né, essa sequela, ela vem depois dos surtos. Então, como não tinham essas drogas modificadoras, essas drogas que controlavam esses surtos, consequentemente, né, novas escleroses. Gil, e a gente falou dessas escleroses, toda a esclerose vem de um surto, então, assim, sempre vai ter uma nova lesão cerebral, obrigatoriamente, depois que a pessoa tem um sintoma, ou elas podem surgir, assim, sem que a pessoa sinta isso? Esse é um ponto muito importante. Essas lesões que a gente vê na ressonância, essas áreas de esclerose no cérebro, elas podem surgir de forma totalmente silenciosa. Por isso que a gente precisa, ao longo do tratamento, ir repetindo a ressonância, pelo menos uma vez por ano, às vezes até mais, para ver se não surgiram novas lesões.
porque se estima, algumas estatísticas dizem que para cada lesão que surge e causa um surto, podem surgir até outras 9 lesões de forma silenciosa. Meu Deus, 9. Por isso que não é raro que, quando a gente investiga uma pessoa que está tendo ou teve um surto apenas, frequentemente a gente encontra várias outras lesões que estão lá há anos, às vezes décadas. E tem só por curiosidade, porque eu me lembro que a gente, durante a residência, pensava na questão do volume cerebral como um todo, como um marcador também, né? Se a pessoa ia perdendo o volume, pensar em doença ativa pela neurodegeneração. Isso ainda se faz, além de contagem de lesões, para pensar em modificar tratamento? Esse é um ponto de grande interesse assim, dos pesquisadores, dos médicos, como medir esse processo da atrofia cerebral. Todos nós, a partir dos 2 anos de idade, começamos a perder neurônios. Isso é um processo normal. E quem tem uma doença neurológica não tratada, do tipo esclerose múltipla, pode ter esse processo de forma mais acelerada. Tá? Então, algumas pessoas com esclerose múltipla têm esse ritmo de atrofia do cérebro até 4 vezes maior que as pessoas sem doença na sua mesma faixa etária. Então, a gente gostaria de poder quantificar esse processo. Ainda não é fácil de fazer isso. Sim, porque não tem como saber exatamente a velocidade que a pessoa está progredindo e o quanto que isso vai modificar, né? Porque essa taxa da atrofia cerebral é de 0,1, 2, 3, 4% ao ano. Então, quando é um processo que acontece tão devagar, né, qualquer variaçãozinha até da técnica de ressonância, do corte, ou até do grau de hidratação da pessoa naquele dia, se era um dia quente que ela tinha suado, se ela tinha se hidratado bem, se ela tinha feito um tratamento com corticoide recentemente, tudo isso influencia. Então, hoje a gente sabe que essa questão da atrofia é importante no sentido de que a gente quer proteger esse cérebro para que não aconteça a atrofia, mas a gente não tem ferramentas totalmente confiáveis para medir isso no dia a dia. Tá começando a surgir, mas ainda é um tópico meio controverso. Gil, a gente falou dessas drogas que são as modificadoras de doença que previnem surtos. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença dos corticoides, que é uma medicação super conhecida e é o que a gente usa na crise, né, mas que ainda gera um pouco de dúvida, assim, principalmente para os pacientes, o que usar quando. Esse é um ponto fundamental e é uma fonte enorme de confusão, porque as pessoas, principalmente no início, quando elas estão recebendo o diagnóstico da esclerose múltipla, elas confundem o que é tratamento do surto, o que é tratamento para evitar novas lesões e novos surtos e o que é tratamento para melhorar os sintomas. Então, frequentemente, o que a gente faz? No momento que a pessoa está com um surto, ou seja, está com um sintoma que começou há poucos dias ou há poucas semanas, a gente lança a mão de um corticoide na veia, em alta dose, para rapidamente desinflamar o cérebro, ou a medula, ou o que quer que tenha sofrido inflamação pela esclerose múltipla e acelerar a recuperação dos sintomas. Isso só faz sentido nos momentos seguintes ao surto, então dias ou semanas. Depois de meses, anos, não faz mais sentido fazer pulsoterapia porque aí não tem, muitas vezes nem tem mais inflamação naquelas lesões. Sim, que ficou... Então na fase aguda, que a gente chama, a gente faz o tratamento com corticoide na veia, em altas doses por 3, 5, 7 dias. Se não funciona, a gente pode lançar mão de outros tratamentos, como a plasmaférese, que é uma espécie de filtragem do sangue, semelhante ao que se faria numa hemodiálise para quem tem problema renal. E isso acelera a recuperação do surto. Pode ser que ainda fique uma sequela. E depois do tratamento do surto, tem outros processos de reparo, de regeneração, que podem levar ainda meses para se concluir, mas pode ser que ainda fique uma sequela. Então, algumas pessoas precisam usar remédios para controlar os sintomas. Vou dar um exemplo. Ficou com uma urgência urinária, tem que ir no banheiro correndo, ou tem incontinência. Tem remédios que a gente usa para tratar esse aspecto. E esses remédios não tratam a doença, só tratam o sintoma. Ou se ficou com uma rigidez muscular, aí tem remédios para controlar essa rigidez ou espasticidade. Se ficou com uma dor crônica, tem remédios apropriados para isso. E existem os remédios que são para tratar a doença, para evitar que surjam novas lesões no futuro. Esses são os tratamentos que a gente chama modificadores da doença, porque eles vão determinar como que essa pessoa vai estar daqui a 5, 10 ou 15 ou 25 anos. Então, se a gente iniciar um tratamento desses que é para evitar novos surtos, evitar novas lesões, muitas vezes a gente não vai ter uma melhora perceptível pela pessoa, porque a sequela que ela já tinha continua ali, né, e a pessoa pode ter uma falsa sensação que o remédio não está fazendo diferença para ela. Mas, na verdade,
ela não sabe quantos surtos ela já teria tido, quantos outros surtos se ela não tivesse usando aquele remédio. Então, isso é uma discussão que eu tenho muitas vezes com os meus pacientes e eles chegam, às vezes, até frustrados porque eles iniciaram um tratamento para prevenir novos surtos e novas lesões e eles não estão se sentindo melhores do sintoma do surto anterior. E aí eu explico, não, olha, isso aqui é para trabalhar daqui para frente, para evitar novos problemas, mas para os sintomas que já estão aí, a gente tem outros tratamentos que a gente pode fazer e tudo mais. E eu acho importante também a gente falar, porque o que acontece? Às vezes a gente vai, o paciente tem um sintoma desses e a gente vai pensando que é esclerose múltipla, tenta fazer o diagnóstico de esclerose múltipla, só que nesses últimos anos evoluiu o diagnóstico e a gente tem outras doenças autoimunes que são semelhantes, que podem gerar esses mesmos sintomas. Então, é importante também a gente fazer esse diagnóstico diferencial e falar o quanto modificou isso, principalmente por marcadores. Às vezes a gente faz no sangue, às vezes a gente faz no líquor, e isso nos ajuda também no diagnóstico diferencial e ajuda também para organizar o tratamento, porque são tratamentos que nem sempre são iguais, né? Exatamente. Algumas dessas doenças que podem produzir sintomas muito parecidos com os da esclerose múltipla, elas só foram descobertas pela ciência e reconhecidas como doenças separadas há muito pouco tempo, há 15 anos ou em torno disso. 15 anos não é nada, né? Tem outras doenças que talvez nem foram ainda completamente catalogadas pela ciência e que vão ser descritas nos próximos anos e que podem produzir um quadro parecido com o da esclerose múltipla. Então, hoje a gente já tem que fazer esse exercício de pensar se o quadro que a gente está vendo é bastante típico da esclerose múltipla ou se pode ser de uma outra doença como a neuromielite óptica ou a doença do anticorpo anti-MOG, que também são doenças autoimunes, mas que frequentemente têm outros tratamentos ou acontecem até num perfil de pessoa diferente, né? Por exemplo, a doença do anticorpo anti-MOG, ela é ainda mais frequente em pessoas pretas, pardas, asiáticas, enquanto a esclerose múltipla é mais comum em pessoas brancas. A gente tem que ainda hoje fazer esse exercício, né, de ver se alguém tem o diagnóstico de esclerose múltipla, se realmente esse diagnóstico, quando dado 15, 20 anos atrás, se ainda é o mais correto ou se hoje essa pessoa pode ser reclassificada como tendo uma outra doença. E aonde, Gil? Porque assim, eu imagino assim, eu sou um paciente, tá? Eu sou leigo, não sei absolutamente nada sobre isso. Aonde que eu vou? Para quem que eu devo ir para investigar? Porque eu não vou saber qual doença que é, eu não vou saber o que eu vou fazer. E às vezes é isso. Eu tava brincando agora com o Gil, né, nos bastidores, que eu tô com uma miocimia, que é o meu olho tá tremendo já faz uns 3 meses, e eu tava ali. Ô, Gil, o que pode fazer com que eu tenha esse negócio? Eu tô aqui há 1000 anos. Será que é só estresse? Aí ele pra mim, não, é cafeína. Então, tipo assim, a pessoa não sabe, né? E olha, eu sou neurologista, mas eu quero a opinião do meu querido colega. Então, onde que ela vai? O que ela tem que fazer? Qual é o recurso que ela tem que buscar? Manu, eu vou te dar 2 respostas. Uma é tradicional e a outra é provavelmente polêmica. Tá. A resposta tradicional é que, assim, se o sintoma recém surgiu, tá? Se o formigamento, a dormência, a fraqueza, a visão dupla, o embaçamento da visão surgiram há poucos dias, tá? O mais indicado é que essa pessoa vá num pronto atendimento com um neurologista. Tá? Ou num pronto atendimento, talvez não tenha um neurologista ali na emergência, mas que ela possa ficar internada, se for o caso, e ser avaliada por um neurologista. Tá? Quem tem a responsabilidade de ver se aquilo ali pode ser um quadro de esclerose múltipla e indicar a investigação mais pertinente é o médico clínico, o médico neurologista, né? E aí o profissional tem essa responsabilidade. Agora vem a parte polêmica da resposta. Hoje em dia, tá? Essas ferramentas de inteligência artificial, no ChatGPT, elas têm performado relativamente bem em dar orientações adequadas. Tá? Então, isso vale para qualquer sintoma. Talvez antes de procurar um profissional de saúde aleatoriamente, né? Não custa botar no ChatGPT, descrever os sintomas, dar o contexto, né? Diz ali, eu sou um homem de 37 anos, eu tenho tal e tal sintomas, né? E ver o que ele indica. Frequentemente ele tem dado indicações bem corretas, né? Bem corretas, no sentido de, olha, procure um neurologista com experiência na doença X ou Y, né? E aí até às vezes a ferramenta indica instituições naquela região que tenham esse
perfil de atendimento, né? Então, eu acho que hoje, para quem tem familiaridade com a ferramenta, vale a pena ver o que a inteligência artificial tem a dizer antes de procurar um profissional ou uma instituição aleatoriamente. ChatGPT poderia dizer assim, assista o episódio X do Papo Sem Neuros. Seria bom, né? Sabe Eu acho que é só questão de tempo. a gente vai ter que... O que a gente vai ter que fazer pelo Tem que patrocinar o ChatGPT. Eu acho que isso é uma discussão válida, até a gente trouxe isso esses dias, porque o que acontece? Não adianta, a inteligência artificial, ela tá entrando na nossa realidade todos os dias, né? Então, a gente tem que saber, talvez, regulamentar ela e a gente tem que saber usar de uma maneira que seja adequada. Então, se o ChatGPT tá dando a indicação de procurar um neuroimunologista, que bom, quer dizer que ela foi treinada para orientar corretamente. Então, que a gente use para que ajude. E falando ainda de, assim, em redes sociais, etc., há um tempinho atrás teve uma influenciadora que eu seguia que falou do diagnóstico dela de esclerose múltipla e acho que faz alguns anos isso, e nesse período ela foi dividindo os tratamentos que ela fez e o tempo que ela precisava para poder engravidar, sabe? Então, foi bem legal, assim, a gente coloca o arroba depois da Laíla Monteiro é o nome da influenciadora. E eu acompanhei porque eu achei super interessante e achei muito legal ela dividir isso. Porque quantas pessoas podem se identificar e entender que não é mais não é tão tabu assim. Acho que tem vários mitos, né, sobre isso, que uma mulher com esclerose múltipla não pode gestar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto da maior importância nessa área da esclerose múltipla, porque, como a gente falou mais cedo, muitas vezes ela começa entre os 20 e 40 anos de idade e mais em mulheres. Então, isso é uma coisa do dia a dia do consultório, essa pergunta que vem assim da paciente, tá, mas e aí eu posso engravidar? Meu filho vai ter esclerose múltipla, né? Quando que eu posso engravidar? Então isso aí é o dia a dia do consultório. A resposta é que hoje a gente tem muitas ferramentas que nos permitem adaptar, né, esse tratamento ao planejamento familiar, né, e a intenção daquele casal, daquela família. Tem certos tratamentos que não se pode usar durante a gestação, mas tem outros que são seguros. Tá? E hoje, isso é uma das coisas mais bacanas. Hoje tem certos tratamentos que não são feitos de forma contínua ao longo do tempo. Eles são feitos na forma de ciclos. Então, eu tenho alguns tratamentos que eu uso uma dose no primeiro ano, uso uma dose no segundo ano e depois eu não preciso mais usar. Para sempre? Às vezes não. Às vezes, depois de alguns anos, pode ter que retratar com a mesma medicação ou com outra. Mas hoje a gente já tem pacientes com esclerose múltipla que podem ficar com a doença bem controlada por anos, às vezes sem estar usando um tratamento. Só por efeito daquele tratamento que elas fizeram lá atrás e que reprogramou o sistema imunológico. Hoje isso já é uma realidade, inclusive no SUS. Então, cada vez mais a gente consegue conciliar esses objetivos de engravidar, de amamentar, né, de poder fazer enfim, o que quer que a pessoa queira na sua vida, profissionalmente, pessoalmente, e ter esclerose múltipla bem controlada. Tem alguma relação, assim, a gestação piorar ou não o controle de doença ou não? Na esclerose múltipla, geralmente, durante a gravidez, melhora o controle da doença. Então, é pouco provável que a doença vai se ativar durante a gestação. Se isso acontecer, tem como tratar. Mas no período pós-parto, naqueles 3 meses do pós-parto, ali sim tem uma chance de a doença se reativar. E aí, claro que tem formas de administrar isso, né, com tratamentos antes, durante a gestação ou até logo depois do parto, para evitar que a doença volte a se ativar. Olha só. Tá? E isso que a gente falou para a gestação vale para os outros aspectos da vida de cada um, né? Então, eu vou poder fazer doutorado, eu vou poder continuar fazendo esportes, eu vou poder viajar para o exterior e fazer um intercâmbio? Potencialmente sim para todas essas perguntas. Né? E uma coisa que eu sempre alerto para os meus pacientes é que hoje, fazendo um tratamento contemporâneo, um tratamento considerado eficaz no ano de 2026, a maior perspectiva é de que a gente vai conseguir manter a qualidade de vida dessa pessoa por anos a fio, potencialmente por tempo indeterminado. Não só pelo que a gente tem hoje, mas pelo ritmo de crescimento que nos leva a confiar que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter tratamentos muito melhores ainda. Agora, eu sempre alerto os meus pacientes de que eles vão ver na internet, eles vão ver em comunidades de pacientes, em encontros da associação de pacientes, eles vão ver pessoas que ficaram incapacitadas, às vezes severamente incapacitadas pela esclerose múltipla e que hoje dependem de cadeira de rodas ou que hoje têm dificuldades cognitivas, porque são pessoas que viveram frequentemente em outra era de tratamento.
São pessoas que tiveram o diagnóstico, às vezes, 5, 10, 15 anos depois do início da doença, que perderam todas as janelas ideais de tratamento. Não tem estudo, não é dos anos 80, que fala que depois de 10 anos ou 15, não sei exatamente, mas tem um X tempo tu vai precisar de muleta, tais tempos andador e não sei quantos anos uma cadeira de rodas. Eram as aulas antigas. Era o que a gente aprendia A gente tinha até uma linha do tempo para tu ver como isso mudou. E isso é surreal. Por isso que eu tô boca aberta com essa história da gestação, né? Mas hoje, Gil, vamos dizer assim, hoje, chega um paciente no teu consultório, primeira vez tu vai fazer o diagnóstico. O que tu quer que ele saiba? O que tu quer, assim, o que tu acha mais importante ele saber? Eu sempre procuro passar essa mensagem assim, de que é uma doença altamente tratável, tá? E eu faço essa afirmação com responsabilidade no sentido de ressalvar que não é fácil, né? Que o acesso aos tratamentos pode ser complicado, que esses tratamentos não são isentos de risco, esses tratamentos às vezes não fazem efeito imediatamente. Então acho que a gente tem que ter uma série de etapas de procurar dar para aquela pessoa uma perspectiva realista do que vem pela frente. Tá? Não é uma doença que elas vão consultar uma vez por ano e é isso aí. Não, às vezes vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, pelo menos até ter certeza que o tratamento está funcionando. Né? Mas, para a maioria das pessoas, principalmente quando a gente inicia o tratamento precocemente, chega num ponto em que a gente chegou num tratamento que está sendo efetivo, que não está trazendo efeitos colaterais, que a pessoa está vivendo a sua vida sem restrições. É claro que se a pessoa já está há 15, 20, 30 anos com a doença, acumulou sequelas, aí não tem milagre para a gente reverter essas áreas de esclerose no cérebro, mas ainda assim tem muito que a gente pode fazer para restabelecer a qualidade de vida. Então, o trabalho em equipe multidisciplinar, então envolver um bom fisioterapeuta, um médico fisiatra, ou fazer tratamentos para cada um dos sintomas das sequelas que estão ali, eventualmente um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Então, tem inúmeros profissionais, né, que podem ajudar. Tem inúmeros tratamentos, né, de medicamentos, de reabilitação. Tem estratégias de vida que as pessoas podem lançar para conseguir ter uma performance melhor, para conseguir ter mais qualidade de vida, fazer melhor essas coisas, mesmo quando elas já têm anos de doença e sequelas que sejam permanentes. O que a pessoa pode fazer, fora o remédio, uma pessoa que já tem a doença, né, para melhorar a qualidade de vida dela ou até a doença? Isso depende muito do que a gente chama de grau de incapacidade, né, das sequelas que a pessoa acumulou. Então, tem pessoas que têm zero incapacidade no momento do diagnóstico. Né? Trataram o surto se resolveu, e que são pessoas que hoje elas não sentem nada de errado no corpo. E para essa pessoa eu posso recomendar, olha, vai fazer exercício aeróbico, musculação, né? Vai criar uma reserva física, né? Vai trabalhar para voltar para o teu peso ideal, né? Vai ter enfim, vai desenvolver o teu físico como qualquer outra pessoa que não tivesse a doença faria. Outras pessoas, sendo realista, eu não posso dar essa orientação, né? Mas eu posso dizer que ele vá. Às vezes ele tem uma dificuldade que é física, né? Mas tem exercícios que ele consegue fazer e ele pode, né, desenvolver uma série de outras atividades que são intelectuais, que são de desenvolver reserva cognitiva, e sempre pensando em tratar aquele corpo, né, nas suas necessidades globais. Então, uma coisa é a pessoa ter esclerose múltipla e ter que fazer um tratamento de esclerose múltipla. Outra coisa é a pessoa ter esclerose múltipla, usar o remédio imunossupressor e ainda ter diabetes e obesidade, ao longo do tempo começar a ter consequências do diabetes, alterações dos rins, do coração e tudo mais. Então, cuidar do estilo de vida, né? Tanto para não ter essas outras doenças, quanto para viver uma vida que faça sentido, que seja uma vida gratificante, que a pessoa consiga ter momentos de repouso, consiga ter hobbies, atividades que geram felicidade, qualidade de vida, tudo mais. Então, não adianta a pessoa ter a esclerose múltipla e focar na questão médica, querer achar um remédio que vai resolver, se tantos outros aspectos da sua vida estão descuidados, às vezes, há tantos anos, né? Gil, e a gente já está se encaminhando aí para o fim. Tem algum caso que te marcou? Alguma história legal do teu consultório? Carol, tem inúmeras. Tem inúmeras, né? De todos os aspectos, né? De pessoas que o diagnóstico da esclerose múltipla veio como um sinal, assim, para mudar de vida, né? Eu tenho um caso que eu comecei a acompanhar na residência médica, né? E que até hoje eu encontro essa paciente esporadicamente, e ela tinha o peso muito acima do ideal, ela era sedentária, ela tinha uma série de consequências da obesidade, e quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, ela encampou a missão, assim, eu tenho que voltar para o meu peso ideal, né? Eu vou ficar ativa fisicamente,
E ela conseguiu. E ela voltou para um peso absolutamente normal e virou uma espécie de coach de vida saudável na cidade dela. E ela hoje tem muito mais qualidade de vida do que ela teria 10 ou 15 anos atrás, quando ela teve o início da doença. Né? Então, isso é muito gratificante. Né? Eu tenho paciente que já levou assim, medalha de triatlon, né? Porque foi premiado numa competição, que estava assim, no auge da sua performance física, tendo esclerose múltipla e tratando a doença. E pessoas que conquistaram coisas academicamente, que fizeram seu doutorado, que conseguiram um trabalho no exterior e que depois precisavam organizar como é que ia fazer para continuar tratando a sua doença na Inglaterra ou em outro país. Bora para frente, vamos organizar. Vamos resolver, vamos mandar uma cartinha. Então assim, tem um monte de situações que são, né, que me marcaram positivamente, né? E hoje eu acho que a mensagem, assim, para quem tem esclerose múltipla, é uma mensagem de esperança, né? Porque hoje a gente pode fazer muito mais do que a gente poderia fazer uns anos atrás. Daqui a 5 ou 10 anos vai ser melhor ainda. Então, isso é muito gratificante para mim, né? É gratificante para quem acredita nesses cuidados aí, que faz essas medidas, porque essa pessoa vai viver bem por muito e muito tempo, né? E essa mensagem a gente pode estender ela para as pessoas que têm doenças raras, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, assim como teve evolução no tratamento da esclerose, tem de várias outras doenças, tu está muito mais familiarizado que a gente. Isso que a gente falou aqui sobre dificuldade de chegar num especialista, dificuldade em acessar um tratamento que frequentemente é de alto custo, né? A dificuldade até em ter um diagnóstico, né? Mesmo quando chega no especialista, isso aí é uma jornada comum a pessoas que vivem com tantas outras doenças raras, né? Se fala em torno de 7 mil doenças raras e tem uma estatística de que talvez a cada 7 pessoas, uma tem uma doença rara. Então, assim, a gente focou todo esse tempo na esclerose múltipla, mas isso aqui de certa forma, é o dia a dia de quem tem, né, tantas outras doenças, a miastenia graves, as neuropatias autoimunes, as doenças neurogenéticas, né? É legal trazer, a gente sempre está trazendo alguma coisa de aspectos que tem na nossa cidade, ou até, enfim, de sociedade, e é legal a gente trazer a Casa dos Raros também como um exemplo, porque isso é algo que foi criado com o intuito de investigar, com o intuito de ter especialistas lá, e eu acho que é um avanço perto de tudo que já se viu nesse sentido aqui em Porto Alegre. E que bom que tu tá lá. Eu fico muito feliz que tu esteja lá. Como faz para acessar? Como que o paciente chega lá? A Casa dos Raros é uma instituição sem fins lucrativos que existe aqui em Porto Alegre, mas que atende muitos pacientes por teleconsulta, né? Ou atende pessoas de outras regiões, não só do estado, até de fora do estado. E o acesso é através de um formulário chamado Registro de Interesse, que está disponível no site da Casa dos Raros. Tá? www.cdr.org.br. Esse registro de interesse tem que ser preenchido por um profissional que acompanha aquela pessoa, não precisa ser um profissional médico, tá? Mas o profissional que está fazendo o encaminhamento tem que preencher os dados, ou qual é a suspeita, ou por que se acha que essa pessoa tem uma doença rara. E a partir de uma triagem inicial desse caso, essa pessoa é chamada para consultar ou com um geneticista, ou com um neurologista, ou com outros profissionais que trabalham lá, para ter um diagnóstico, né, uma orientação, um encaminhamento de onde continuar o seu tratamento, ou eventualmente até o custeio para realização de exames de alto custo que não são disponíveis em outros locais. Tá? E esse atendimento é gratuito. Tá? E ele não depende do SUS. Então, mesmo pessoas que não estão em acompanhamento no SUS ou que residem fora do Rio Grande do Sul podem buscar atendimento na Casa dos Raros. E conforme a Casa dos Raros estiver estruturada para atender mais e mais doenças, né, mais e mais pessoas vão ser chamadas para avaliação lá na Casa dos Raros. Bora, neuroteca? Nem me olha de novo, né, gente? Hoje eu tô assim, eu não tenho. Não, eu tenho. Agora eu pensei. Ontem eu estava procurando, né, estudando aquela coisa toda e estava contando pro Gil que eu gosto muito de ver vídeos de pacientes quando eu vou preparar o episódio, porque muitas vezes ali eles trazem aspectos que a gente, como profissional, a gente nem pensa. Aí, no meio dessas andanças, eu cheguei num vídeo do Drauzio Varela que ele fala com pacientes. Gente, tá muito legal. Tem um profissional, um neurologista, e tem ali uns 4, 5 pacientes em estágios diferentes da doença, com histórias diferentes, compartilhando o que eles sentem, as ansiedades, angústias, como foi o processo. E eu fiquei presa ali, acho que tinha quase 1 hora, e eu assisti todinho. Foi muito legal. Eu vou procurar o link para colocar na descrição. Eu vou falar de novo pela 1000ª vez. Eu acho que eu já falei 1000 vezes do filme 100 metros, né? Que é um paciente que tem esclerose múltipla e vai fazer o Ironman. Então, é muito legal. Um filme que vale a pena ser assistido.
traz, assim, aquele aspecto de ter realmente uma esperança e mudar o estilo de vida. É bem legal. Gostei muito. Mas se quiser trazer mais algum, tem vários, né? Eu gostei também, recomendo. Eu acho que a mensagem é essa, uma mensagem de superação, assim, que a gente vê os nossos pacientes terem, né? E acho que o filme reflete bem isso. Gil, muito obrigada. Beleza. Adoramos. Gurias, adorei conversar com Não, vocês. e o papo foi tão fluido que assim, ó, na minha lista que eu fiz uma pré-lista aqui, eu não usei nem metade. Então, segunda dose daqui a um tempo. Beleza. Então tá, tamo Obrigada, aí, né? Tamo aí. Gil. Muito Muito obrigada, adoramos. Então, parabéns para vocês aí pelo projeto, pela iniciativa, né? Fico orgulhoso também de ver, né, onde vocês estão chegando, o alcance, né, como vocês estão sendo multiplicadoras aí de conhecimento. Então, obrigada, parabéns. a gente fica feliz.